Fernando Brito, editor do Tijolaço. Oi, Fernando, como você está nessa sexta-feira que promete? Oi, Thalita. Olha, ela não só promete, como já está cumprindo, né? Porque hoje foi uma sucessão de notícias duras e terríveis para o governo Bolsonaro, que acaba de ganhar até mais uma encrenca com a decretação da apreensão do passaporte do ex-ministro, oficialmente do Meio Ambiente, mas na prática da devastação, Ricardo Salles. A ministra Carmen Lúcia do STF mandou que se apreendesse o passaporte dele, o que quer dizer que está para acontecer algum tipo de medida mais dura, talvez mesmo uma prisão domiciliar ou uma prisão para valer, ou, como já está fixado agora, o impedimento de deixar o país. Ninguém toma essa providência sem que alguém esteja na iminência de ter que responder como réu a um processo de natureza grave. E, nesse caso, um processo envolvendo a fraude de documentos públicos para permitir o contrabando de madeiras amazônicas para o exterior. Eu tenho informações, inclusive, que essa sessão da CPI já está começando. Omar Aziz e Renan Calheiros chegam ali já no auditório para o início dessa CPI. A gente consegue colocar imagens, Gui? Daqui a pouquinho a gente já traz as imagens, mas é claro que sempre tem um atraso comum no início do depoimento, é claro, ou mesmo de todos ali. Eu vou aproveitar, Thalita. Omar Aziz parece que já está falando. Diga, Fernando. Eu vou aproveitar 30 segundinhos para colocar no blog também a transmissão dessa CPI, com a nossa participação. Daqui a pouco, não deu tempo de você avisar ainda, mas daqui a pouco com a presença do companheiro Leandro Fortes, que não só é um grande jornalista, como também é uma das línguas mais ferinas desse meio jornalístico. Daqui a pouco a gente vai estar com ele também e vamos bater bola. É isso que o pessoal gosta aqui. Pois é, o pessoal adora essa língua ácida, afiada do Leandro Fortes. Olha só, a gente está acompanhando a TV Senado, a gente conseguiu ali dar uma olhada em Omar Aziz entrando ali no auditório, mas logo partiu para uma propaganda, enfim, colocaram outras imagens ali na TV Senado que não a da CPI da Covid. Então a gente continua acompanhando essas imagens ao vivo, qualquer novidade a gente traz aqui, é claro. Essa CPI da Covid promete muito porque há expectativas de que os irmãos Miranda apresentem provas do que seria esse esquema de corrupção na negociação da Covaxin, que é a vacina indiana. O servidor público, inclusive, ele pode ter tido acesso a esses documentos por estar dentro da pasta, por estar envolvido ali nas negociações do Ministério da Saúde. Mas, então, essas evidências foram levadas até o irmão dele, deputado federal, que levou, então, ao presidente da República, Jair Bolsonaro. E Jair Bolsonaro não teria feito nada, não teria mandado investigar o que seria esse indício de corrupção na negociação da Covaxin. As imagens na TV Senado parece que voltaram. A gente tem acesso a essas imagens da CPI tendo início, mas os irmãos Miranda, o que a gente sabe até agora é que eles não chegaram ainda à sessão. Há um detalhe nessa sessão de hoje, geralmente vocês estão acostumados a acompanhar pela parte da manhã, né, essa sessão da CPI, mas por conta da agenda do próprio servidor público, do Luiz Ricardo Miranda, os dois chamam Luiz, mas um é Luiz Ricardo, o outro é conhecido só como Luiz Miranda, que é o deputado. O servidor público tinha uma agenda e parece que ele estava fora do Brasil e chegaria então, e a sessão foi marcada para as 2 horas da tarde, o que é atípico, geralmente isso acontece de fato pela parte da manhã, com os depoimentos se estendendo ao longo do dia. A gente não sabe como vai acontecer hoje, começando às 2 horas da tarde, isso pode se estender até a noite, não sei se termina hoje, se vão chamar de repente uma nova sessão na próxima semana, mas às 2 horas da tarde isso está marcado para ter início e, bom, sempre normal, um pequeno atraso antes que comece a sessão. A gente continua acompanhando. Fernando, eu ouvi... Você já colocou o link? Deu tudo certo aí? Mais 30 segundinhos eu coloco. Tá bom, então vamos continuar aqui conversando. Aliás, você que está no youtube.com/RedeTVT, não esqueçam de curtir o nosso vídeo, muito importante, tá bom? Curtam o nosso vídeo nas redes sociais. Se você quiser também pelo youtube.com, você pode se tornar membro.
Daí você faz uma contribuição simbólica, são R$ 7,99 para ajudar a TVT, a Rádio Brasil Atual. E claro, você pode se inscrever, é gratuito, você só clica ali no sininho para receber notificação sempre que a gente entra ao vivo, também bastante importante. E daí a gente aumenta essa comunidade aqui na TVT, aqui no YouTube da TVT, a gente está com, deixa eu ver o último número aqui que eu tenho, 673 mil membros. Então venha, se junte a essa comunidade, se inscreva na nossa página também para ter acesso a todo esse conteúdo e ser notificado sempre que a gente entra ao vivo. Essas imagens que a gente acompanha não são imagens ao vivo, são imagens recuperadas de outras sessões da CPI da Covid, dos senadores, mas assim que a gente tiver as imagens ao vivo, que são transmitidas pela TV Senado, a gente coloca aqui para acompanharmos juntos. Agora foi, Fernando. Thalita, eu acho que existem algumas coisas importantes da gente frisar antes de começar essa CPI, claro, que deveria vir com aquela tarja anunciando imagens fortes a seguir, né? Porque o clima vai ser, se é que não vai ser pior, vai ser um clima de pugilato, no mínimo verbal, né? Sim. A tropa de choque do governo vai para cima, né? Eles estão muito fragilizados, porque, como nas grandes revelações, o que acontece aí é que a briga é dentro da quadrilha. Quem denuncia a corrupção é um deputado absolutamente bolsonarista, alguém íntimo do presidente o suficiente para visitá-lo com a família num sábado à tarde dentro do Palácio do Alvorada. Não é um caso de alguém desconhecido que chega informando de uma suspeita de maracutaia. Então, isso dá uma gravidade maior às coisas. E os bolsonaristas se preparam para tratar o Miranda deputado e o Miranda servidor como traidores, como bandidos que traíram a quadrilha. A segunda questão é que é de importância apenas relativa se houve ou não houve corrupção tentada ou consumada no caso das vacinas da Covaxin. Porque, do ponto de vista da lei, basta que o presidente da República, como qualquer servidor público, tenha recebido uma informação com um mínimo de materialidade, e é o caso, né, porque foram entregues documentos e era alguém que tinha a intimidade do presidente, para ter a obrigação de determinar a apuração. Tá? Isso está no Estatuto dos Servidores Públicos, no artigo 143, que determina que a autoridade pública e qualquer servidor, ao tomar conhecimento de irregularidades, mande instaurar imediatamente inquérito ou procedimento administrativo disciplinar, o famoso PAD, a respeito daquele assunto. E no Código Penal, cujo artigo 248 diz que se constitui prevaricação deixar de tomar as providências de ofício que a lei determina. Então, havendo ou não havendo maracutaia na compra da vacina Covaxin, já se constitui um ilícito o presidente da República não ter mandado apurar. E essa história de que ele falou, como disse o ex-ministro, aliás, Onyx Lorenzoni, que, olha, tem uma capivara lá, vou mandar o Pazuello olhar, isso aí, desculpe, não vale. Entendeu? Até no jogo do bicho vale o escrito. Não existe a possibilidade de... Vamos começar a sessão lá? Não. São imagens recuperadas. Pode continuar. Bom, não existe a possibilidade de fazer isso de boca. Muito menos que o Pazuello tenha feito, em 2 dias, de boca também, uma consulta ao Elcio Franco, e ele tenha dito que estava tudo bem na base daquele anúncio do muambeiro paraguaio que dizia que a garantia sou eu, entendeu? Então, não funciona assim. Não funciona assim. Do ponto de vista legal, isso aí não vale absolutamente nada. Nada. Sim. Então, é preciso que o presidente, hoje em entrevista, aliás, numa entrevista muito maus bofes, né, com uma nova série de grosseria contra jornalistas, mandando voltar para a faculdade, dizendo que era burra, que era idiota, o Bolsonaro disse que a Polícia Federal
vai abrir uma investigação sobre a compra das vacinas. Vai agora, 3 meses depois da compra ter sido feita. E uma compra, aliás, que prometia, como está na imprensa, prometia se ampliar, porque além dos 20 milhões de doses, havia outra encomenda extra de 50 milhões de doses da vacina Covaxin. Em resumo, Thalita, as pessoas precisam entender o seguinte: o crime de corrupção ele não precisa se consumar para existir. Tá? Se eu chego e peço uma vantagem devida a qualquer fornecedor do governo, eu já pratiquei o crime de corrupção, independente se essa vantagem me vai ser fornecida ou não. Tá? Então, o crime de corrupção, a sua consumação, basta a intenção de obter a vantagem ilícita. Basta que isso aconteça para ser caracterizado o crime de corrupção. Então, esse argumento de que não foi comprada nenhuma vacina, nem que foi pago nenhum real a essa Covaxin ou aquela Madison lá de Singapura, também não tem a menor importância para a configuração, né, para a tipificação do crime de corrupção nesse negócio. Ô, Fernando, algumas perguntinhas, né? Essa questão dessa denúncia ser trazida por um aliado, por um bolsonarista, é mais grave ou, assim, afeta de maneira maior o próprio bolsonarismo, o governo, o presidente Bolsonaro, do que se tivesse sido trazida, por exemplo, por um opositor, por alguém da esquerda? Então, é mais grave? E além disso, essa tentativa de jogar no colo do Pazuello acaba levantando as orelhas do Exército, porque até agora Bolsonaro fez um malabarismo tremendo para defender Pazuello, e muito por conta do Exército. Pazuello é general da ativa. Agora, jogando isso no colo de Pazuello, isso explode também no Exército? Vou começar do final. No caso do Pazuello, o mais grave é que toda essa operação de desfaz papel, refaz papel, muda a quantidade, muda a empresa que está cobrando, tudo isso aconteceu na semana em que nós tivemos aquela estranhíssima convivência de 2 ministros da Saúde. O ministro Queiroga, anunciado, mas não nomeado, e o ministro Pazuello, exonerado, mas não fora do cargo oficialmente. Então, nós ficamos com os dois, né, numa espécie de irmãos chifópagos, rondando, né, e é preciso saber por que houve essa semana, né, de biministros. Tá? Por que ficaram os dois? O que tinha o Pazuello de acertar ainda que impedia ele de ser exonerado formalmente e, portanto, perder a oportunidade de ordenar atos de ofício? Então, essa é a primeira questão. A segunda questão é que eu acho que a essa altura o Exército não tem que mais que murchar as orelhas em relação a Pazuello, porque Pazuello já é uma vergonha para o Exército brasileiro, né? Por conta de um ministro, de um general, de um homem que não teve a decência, né, de recusar-se a fazer o papel de subir num palanque sabendo que não podia fazer para preservar a sua instituição, aí eu acho que nada mais importa. Entendeu? Ainda mais com essa coisa vergonhosa do Exército ter posto 100 anos de sigilo num processo administrativo banal e vulgar, porque, afinal de contas, a desobediência se deu aos olhos da nação inteira, fartamente divulgada pela mídia. Então, qual é o problema de ouvir quais são as razões que o Pazuello elencou para tentar parecer que não estava rompendo a disciplina do Exército? Então, olha, infelizmente o Exército brasileiro deixou de ser uma instituição que a gente possa tentar prever com base na institucionalidade, o seu comportamento. Quanto ao fato de ter vindo do seio da família Bolsonaro, porque esse deputado Luiz Miranda é um desses que se elegeu na enchente, né, como dizia o Paulo Henrique Amorim, né, um detrito de maré alta do bolsonarismo. Ele é um personagem, o nome dele eleitoral é Luiz Miranda USA. Né, é um homem que vai para o parlamento brasileiro para louvar outro país. Né? Falta a ele esse mínimo, inclusive, de sentido patriótico. Né? E parece que a estratégia do bolsonarismo vai ser pegar a ficha dele e jogar no ventilador, né, para se espalhar.
A questão é que, como eu frisei no início, ele até a semana passada servia. Então eu acho que isso vai ser, sim, mais grave, mais duro para o governo, porque é um personagem que tem toda a condição, né, de falar o que acontece por dentro do bolsonarismo.